Essa é a nossa folha número 8. Estuda o círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico que está na tela está dividido em fatias de 30 graus. Então vejo aqui 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, de 30 em 30, 210, 240, 270, que dá lá na vertical, 300, 330 e 360, que corresponde a 2π radiano. 90 é π sobre 2 radianos, porque cada π radianos corresponde a 180. Então, π sobre 2 dá 90 graus. Aqui, na esquerda, 180 graus corresponde a π radianos. E embaixo, 270 graus corresponde a 3 parcelas de π sobre 2. Então fica 3π sobre 2 radianos. 30 corresponde a π sobre 6, porque π é 180 graus. Sobre 6 dá 30 graus. O 60 é π sobre 3, porque 180 por 3 dá 60 graus. Bem, visto isso, que são as unidades tal, vem uma consideração importante, que o raio do círculo trigonométrico vale 1. É fixo. O raio do círculo trigonométrico não pode valer 2. É sempre 1. Então vamos examinar esse triângulo amarelo. É um triângulo que corresponde a um arco de 30 graus. O lado esquerdo está aqui, lado direito, aliás, lado direito que está aqui, e o lado esquerdo, que é o lado móvel, lado esquerdo, que é o lado móvel, vai percorrendo a circunferência do círculo. A hipotenusa desse triângulo amarelo vale 1, porque é o raio do círculo trigonométrico. E o lado oposto a 30 graus vale meio. Todo cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Como a hipotenusa aqui é o raio e vale 1, esse cateto oposto vale meio. Ocorre que nessa figura, todas as alturas de triângulos são chamados senos. Então, essa linha que vocês estão vendo agora, essa altura do triângulo amarelo corresponde ao seno de 30 graus, que é meio. E o cateto adjacente, que é a base do triângulo amarelo, vale raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 é tirado de Pitágoras. Se a hipotenusa vale 1 e o cateto oposto vale 1 sobre 2, por Pitágoras, a base vai ser raiz de 3 sobre 2. Aqui já vale uma informação geral. Todos os triângulos que nós estamos vendo na figura e que pertencem à família do 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 300, todos esses triângulos
a hipotenusa é 1. E se um cateto é 1/2, o outro cateto tem que ser obrigatoriamente raiz de 3/2. As alturas são os senos e as bases são os cossenos. Então, olhando essa figura, eu tenho condição, estou acertando aqui o lugar, olhando essa figura, eu tenho condição de saber o seno, o cosseno de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, de 30 em 30. Por exemplo, para 30 graus, o seno de 30 graus vale meio, é a altura. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3/2, é a base. Agora, para o triângulo de 60 graus, esse triângulo que eu estou apontando aqui, o triângulo de 60, a altura é maior. E maior é a raiz de 3/2, que dá 0,866, e a base é meio. Então, o seno de 60 graus é a raiz de 3/2. E o cosseno de 60 graus é meio. O seno é positivo porque está para cima. O cosseno é positivo porque está para a direita. Então, eu já falei no seno e no cosseno de 30 graus, já falei no seno e cosseno de 45 graus, agora eu vou falar no 90 graus. No 90 graus, o triângulo some, ou seja, a base passa a ser 0 e a altura 1, porque é o raio. Então, o seno de 90 é mais 1. E o cosseno de 90 é 0, porque dá uma base. Agora vamos passar por 120. O seno de 120 graus é raiz de 3/2, porque está em pé, está para cima e é maior. Mas o cosseno de 120, que é 1/2, é negativo, porque está do centro para a esquerda, do centro para a esquerda. Deitado do centro para a esquerda é negativo. Então, repetindo, o seno de 120 graus é raiz de 3/2 e o cosseno é menos 1/2. Vamos passar para o quarto elemento, o quinto elemento da família. 150 graus. O seno de 150 graus é meio, é a altura do triângulo. Está aí, meio. Vou tentar mostrar aqui, está aqui. Cosseno é maior, então é raiz de 3/2, porque meio é 0,5 e raiz de 3/2 é 0,866. Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3/2. Vamos para 180 graus. Cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus, que é a base de um triângulo que deixou de existir, o cosseno de 180 é menos 1. E o seno de 180 é 0. O seno de 180 é a altura de um triângulo que deixou de existir. O seno é 0, mas o cosseno de 180 tem o valor máximo em tamanho 1, mas negativo porque está para a esquerda. Vamos para 210.
o seno de 210, que é esse triângulo amarelo, o seno é meio, menos meio, porque está em pé para baixo. O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2, porque é do zero para a esquerda. Vamos para 240. O seno de 240 graus é negativo e vale menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 vale meio, de 0 até esse ponto. Menos meio. 270 graus, seno menos 1. É tudo. Altura máxima, tamanho máximo, 1. Só que é negativo. E o cosseno de 270, 0. Passamos agora para 300 graus. O seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Por razão já conhecida. Mas o cosseno de 300 graus é meio e é positivo porque está para a direita. O cosseno do zero para a direita é positivo. Agora vamos para 330. O seno do 330 é menos meio. E o cosseno de 330 é mais raiz de 3 sobre 2. Finalmente, o 2π, que é o 360, que é o zero, porque em trigonometria interessa onde o arco para. O seno de 360 graus, o seno é 0 e o cosseno é mais 1. Então, consegui dar uma volta, mesmo que rapidamente, levamos 12 minutos, para ver o seno e o cosseno dos arcos correspondente às fatias de 30 em 30 de toda uma volta. Para completar o ciclo trigonométrico, basta dizer que a família do 45, que corresponde, é só olhar a figura, 45 está na metade do primeiro quadrante, corresponde ao que está na metade do segundo quadrante, que é o 135, que corresponde a 225, que está na metade do quarto quadrante. Estou apontando aqui. E, finalmente, o 315, que está na metade do quarto quadrante. São 4 quadrantes. Ocorre que a família do 45, todos os senos e cossenos valem raiz de 2 sobre 2. Só temos que saber os sinais. Então vamos ver. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, na metade do segundo quadrante, 135, que é 3π sobre 4, porque π sobre 4 é 45. 135, seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 135, menos raiz de 2 sobre 2. Vamos para o terceiro quadrante, 225. 225 está aqui. Está aqui. Seno, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, no 315, que está no quarto quadrante,
o seno vale menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno vale mais raiz de 2 sobre 2. Vimos todo o círculo trigonométrico. Considerando importante as fatias de 30 graus. O de 60 são 2 fatias de 30. 120 são 4 fatias de 30. Então, o que importa, o importante de entender, são as fatias de 30. Para o 30, 60, 120, 210, 300, quando um dos elementos entre seno e cosseno, quando um deles é 1 sobre 2, o outro é raiz de 3 sobre 2. Porque a hipotenusa é sempre 1. Porque o raio do círculo trigonométrico é sempre 1. Então nós temos que gravar são os ângulos, ou seja, os sinais. Positivo para cima, mais. Positivo para baixo, menos. Isso para os senos. Cossenos. Deitados para a direita, positivo. Deitado para a esquerda, negativo. Está escrito aqui: os triângulos da família 30 e 60 são todos iguais. Os lados valem 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa 1. A altura para cima é positivo, a altura para baixo é negativo. A base para a direita é positiva e para a esquerda é negativa. Esses triângulos podem estar, de acordo com o exercício do vestibular, pode estar nessa posição. Aí fica 1, meio na frente do 30 e raiz de 3 sobre 2 na frente do 60 ou do lado do 30. Pode estar nessa outra posição, mas é o mesmo. Na frente do 30, meio, porque a hipotenusa é fixa, é 1. E do lado do 30, ou oposto a 60, raiz de 3 sobre 2. Mais outra figura, tá aqui. Na frente do 30, meio. Todo cateto oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa. E o outro, o que está do lado do 30, adjacente ao 30, ou ao oposto a 60, vai ser raiz de 3 sobre 2. Finalmente, observações. Os senos são as alturas. Os cossenos são as bases. E aqui uma revisão geral. O que a pessoa deve fazer, primeira vez olhando a figura. Mas no máximo, na terceira vez, consegue enxergar essas respostas, consegue enxergar o círculo mentalmente. Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120, menos 1 sobre 2. Seno de 150, 1 sobre 2. Cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. Agora no meio. Seno de 210, menos meio. Seno de 300, menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 225, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 315, mais raiz de 2 sobre 2. Seno de 90, 1. Cosseno de 90, 0. Seno de 180, 0. Cosseno de 180, menos 1. Seno de 270, menos 1. Outra coisa importante,
para terminar, é o seguinte: como aqueles triângulos são retângulos e um ângulo tem 90, a soma dos outros dois ângulos tem 90. Então o cosseno de 60 é sempre igual ao seno de 30. A soma tem que dar 90. Assim, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75. O seno de 10 é igual ao cosseno de 80. O seno de 1 é igual ao cosseno de 89. A soma tem que dar 90. Essa gravação pertence aos alunos, foi feita para que os alunos que têm a sua preparação particular comigo revisem esses pontos. Essa matéria é dada em aula e ela é importante para alunos, está sendo importante para os alunos que já têm conhecimento da matéria. É necessário que já tenha conhecimento da matéria. Isso aqui é uma revisão. De qualquer forma, a partir de 2013, essas folhas, essas gravações em DVD da aula, estão à disposição no telefone 32 26 44 26 ou 91 54 79 39. O e-mail é geraldfulgencio@gmail.com e o endereço é Rua dos Tapuias 90, em Ipanema, Porto Alegre. Eu espero que os meus alunos, revisem esses pontos, porque precisam dominar esse círculo, e que os outros alunos que eventualmente estejam utilizando a gravação, que é pública, tenham tirado algum proveito. Isso já me satisfaz. Não se esqueçam que é fundamental saber o ângulo, o valor do arco em grau e em radiano. 30 graus ou π sobre 6 radiano. O π é 180. Π sobre 4, que está aparecendo na tela, é 45. Agora, 3π sobre 4 é 3 vezes 45, que dá o 135. Aqui embaixo tem 7π sobre 6. Π sobre 6 é 30. Então 7 vezes 30 dá o 210. É importantíssimo saber fazer a transformação de cabeça, porque π sobre 6 é 30, vezes 7, 210. Não é possível ter que fazer, numa hora dessa, perto do vestibular, uma regra de 3 para transformar 210 em radianos. Está aí uma informação e felicidades para quem vai fazer vestibular. Eu estou à disposição. Um abraço, boa noite.